falar hoje um pouco da criação dos filhos segundo a psicanálise para as praias, instruindo na criação dos filhos. Quando uma pessoa nasce, espera-se que essa família esteja pronta para cuidar dela e ajuda-se a se desenvolver de forma saudável. Isso significa ter alguém responsável por atender às necessidades do bebê e prepará-los para viver de uma forma independente na sociedade. Geralmente essa função é desempenhada pelos pais, por isso espera-se que eles sejam envolvidos ativamente na criação. No entanto, o que significa educar um filho pode variar de uma família para outra, já que cada casa tem suas próprias regras e valores. Assim, nem toda criança é criada da mesma forma. Apesar dessa diversidade, de acordo com a psicanálise, existem cuidados essenciais que os pais devem ter. Se eles falharem nesse papel, isso pode resultar em problemas e falhas no desenvolvimento da criança. Criando seu filho baseado na psicanálise. Faz necessário reforçar aqui que não estamos falando aqui de questões vinculadas à religião ou política, por exemplo. Cada família tem as suas características. Assim, é de esperar que os filhos sigam os passos de seus parentes. Tratamos aqui de comportamentos que são esperados dos pais para que o bom desenvolvimento de sua criança seja assegurado. Primeiro, os pais devem colocar limites nas crianças. Primeiramente, é necessário falar da necessidade de os pais imporem limites ao seu filho. Esse assunto é bastante polêmico numa época que cada vez mais respeita-se a vontade dos pequenos. Isso mesmo quando eles entram em discordância com o desejo de seus parentes. Poderia se questionar a necessidade de refrear a atitude das crianças quando essa atitude, isso principalmente quando ela parece tão desagradável e intrusiva. A psicanálise tem resposta para a questão. O estabelecimento de limites está relacionado com a necessidade de a criança precisar passar por situações de frustrações. Se uma criança não aprender a lidar com o não, ela ficará despreparada para o convívio social, já que nem sempre ela conseguirá aquilo que quer na vida. Faz parte da função dos pais ensinar ao filho que existem regras que precisam ser seguidas, e isso a fim de ajudá-lo a viver em sociedade. 2. Respeite a subjetividade da criança. Além disso, é necessário que os pais respeitem as particularidades de cada criança. Aqueles que têm mais de um filho têm que estar atentos ao perigo da comparação. É muito comum que os adultos esperem o mesmo tipo de comportamento em todas as crianças, contudo, sem levar em conta que cada indivíduo tem o seu ritmo de desenvolvimento. Essa atmosfera de cobrança é muito prejudicial para a autoestima da criança e deve ser evitada. É preciso que os pais respeitem a subjetividade dos seus filhos. Em vez de desmotivar as crianças, é importante que eles busquem estimular neles as habilidades que procuram. 3. Seja presente. Esse é um tópico que pode afetar muitas famílias, já que muitos pais não têm tempo disponível para dedicarem a seus filhos. Demandas de trabalho ou divórcio são motivos apresentados para esse distanciamento. Por essa razão, as outras pessoas acabam assumindo o papel de educar as crianças e passarem tempo com elas. Pode assumir que esse é um erro, já que a autoestima da criança e a sua habilidade de desenvolver bons relacionamentos está diretamente ligada ao convívio que ela tem com seus pais. É válido lembrar que, de acordo com as ideias do psicanalista inglês Winnicott, a família é responsável por propiciar um ambiente adequado para o desenvolvimento da criança acontecer. 4. Não poupe o filho de tudo. Quem nunca ouviu a frase, eu vou fazer de tudo para que meu filho não passe pelo que eu passei. É muito comum escutar atualmente. Muitos pais desejam poupar seus filhos de toda e qualquer frustração, suprindo todas as suas carências e vontade. Isso porque muitas vezes eles passaram por situações de necessidade e não querem ver seus filhos no mesmo cenário. No entanto, cada indivíduo tem a sua própria história. Assim, protegê-los de todos os problemas é impedir que eles tenham os próprios aprendizados sobre a vida. É importante permitir que a criança passe por algumas situações desagradáveis, a fim de que ela entenda como superar essas circunstâncias. Considerações finais sobre pais e filhos. Estas são algumas sugestões baseadas na psicanálise de como contribuir para o desenvolvimento de seu filho. É natural que os pais entendam que por meio do trabalho eles estão provendo aquilo que sua criança precisa. No entanto, é necessário ter em mente que certos comportamentos têm mais impacto na vida da criança que a ausência ou abundância de dinheiro e posse. Assim, é importante que os pais participem da vida de seus filhos, colocando limites e conversando com eles, sem deixar permitir que eles tenham suas próprias experiências. Quer dizer, sem deixar permitir que eles tenham suas próprias experiências. Certamente essas atitudes propiciarão a existência de um ambiente dentro de seu lar que seja ideal para que o seu filho cresça de forma saudável. Caso você tenha interesse, entender mais de criação de psicanálise, né? E a gente tem que impor limite na criança, né? Porque senão a criança cresce desregrada, né?
Ela cresce sem limite e não aprende ou não. Na vida a gente não vai ter só assim, né? E não resiste às frustrações. Assim como também a gente não pode poupar a criança também de experiências desagradáveis, experiências que podem acontecer. Porque na vida a gente não tem só momentos bons, vai ter os momentos mais. E ela vai ter que aprender com essa frustração dos momentos de tristeza. Psicanálise e criação dos filhos.